podcast Ecoeduca. Estamos aqui com Antônio Everton Carneiro dos Santos, professor da Rede Pública Municipal de Águas Belas, professor da Rede Estadual de Alagoas, graduado em Geografia, especialista em Psicopedagogia e especialista em Geografia e Meio Ambiente, e mestre em Ensino das Ciências Ambientais. Atualmente é o coordenador de avaliações e educação ambiental da Rede Municipal de Águas Belas. E hoje nós teremos um bate-papo, um bate-bola rapidinho, para a gente discutir questões de sustentabilidade, ecossistema, relacionado, Everton, à prática educativa na escola e como também na sociedade de modo geral, as formas de preservação. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta a você. Qual a importância, Everton, da educação ambiental na prática educativa, na sala de aula? E quais ações têm sido apresentadas, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação de Águas Belas? Primeiro, obrigado pelo convite, Juliana. Participar, é uma honra participar com vocês aqui, que é um grupo de atividade da especialização. Então, para mim é uma honra. E a pergunta são duas em uma, a importância da educação ambiental na prática educativa, nós estivemos conversando em off, e para a gente ter a consciência ambiental, para a gente entender o que é educação ambiental, a gente precisa ter a noção de pertencimento, Não basta só conhecer, mas a gente tem que ter pertencimento do que é nosso, do que é o país, do que é a escola, do que são as serras, do que é nosso município, Então, antes de tudo, a gente precisa conhecer para depois ter noção do que é sustentabilidade, de como vai reagir às questões ambientais dentro de sua casa, na prática escolar e na prática social. Então, isso é muito importante. A outra questão que você colocou, as ações que têm sido feitas na Secretaria Municipal de Educação. Nós sabemos que educação é uma coisa muito complexa, A gente não consegue a educação formal, por exemplo, não é do dia para a noite que a gente consegue resultados. E eu costumo dizer que a educação ambiental é mais complexa ainda, porque nós sabemos que a educação ambiental não é muito valorizada, Porque nós não temos a disciplina na grade, até por questões de lei, Nós temos a educação ambiental como tema transversal, é obrigatório trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio e nível superior, mas aí, de certa forma, tem certa resistência de alguns profissionais, Isso a gente fala em âmbito geral, não apenas no âmbito de Águas Belas, mas as ações que a gente faz aqui em Águas Belas, nós fazemos formações, a gente trabalha com atividades, parcerias, tentando colocar dentro das disciplinas ações, textos, atividades que envolvam a questão ambiental. E, quando possível, trabalhar principalmente a questão ambiental local, de Águas Belas, mesmo a gente não tendo muito conteúdo didático de Águas Belas, mas a gente trabalhar o semiárido nordestino, a questão do agreste, que Águas Belas muita gente acha que é sertão, mas nós estamos no agreste, Então nós estamos na área de transição entre agreste e sertão, então isso é muito importante para o aluno trabalho, e a gente trabalha distribuindo mudas típicas da Caatinga, já pegamos só esse ano 300 mudas, a gente distribui nas escolas, distribui para os alunos levarem também para os terrenos dos pais, dos colegas, de amigos, certo? Nós também temos uma ficha para os professores preencherem que ele trabalhou naquele mês sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade, sobre água, que nós trabalhamos, nós gostamos de focar muito na questão da água. É importante porque é um bem precioso, o principal bem que a gente tem, eu considero, e nós podemos ter uma escassez muito grande no futuro. Então, eu gosto muito de trabalhar por esse tema, a questão ambiental, a questão da água, os recursos hídricos, certo? Então, nós trabalhamos muito voltado a isso, nas escolas daqui de Águas Belas. Certo. E, assim, Everton, pelo que entendi, vocês trabalham de forma assim, contextualizada com a realidade do município. Então, isso é muito interessante porque, de fato, ocorre realmente a conscientização e um trabalho, de fato, efetivo. Agora, sim, de forma mais fechada, mais específica,
Quais ações têm sido desenvolvidas para a preservação do ecossistema em Águas Belas, com foco principalmente nas serras, né? Visto que é algo muito pertinente e constante no nosso município? Com certeza. Essa parte aí, como eu falei na primeira questão, nós temos uma dificuldade de material para as serras, né? Mas nós já trabalhamos levando alunos para as serras, Serra do Comunati e a Serra das Antas, que são as duas mais conhecidas em Águas Belas. Temos também as serras lá do lado de Tanquinho, Serra do Gilu, Serra Preta, né, que também são importantes, obviamente, mas o acesso de lá é mais complexo. E assim, o que é mais próximo do município, Serra das Antas e Serra do Comunati, foi o meu objeto de estudo na minha dissertação de mestrado. Tá? Então, eu fiz um livreto, junto com o pessoal da universidade, obviamente, eu fui o autor, e tem um livreto para o 5º ano, mas infelizmente o município ainda não aderiu. Mas nós temos eu tenho esse sonho, essa vontade de colocar esse livreto para ser trabalhado nas escolas. Eu sei que as escolas de 5º ano, principalmente, que é para o grupo que o livreto é direcionado, 5º ano os alunos trabalham muito com a questão das avaliações. Mas a minha ideia é que ele possa ser adaptado nos próximos anos para as turmas de 6º, de 7º ou de 4º, sem problema nenhum. Então, a gente trabalha dentro das necessidades do município e também em consonância com as habilidades que tem do currículo comum. Tá? Então, a nossa questão de trabalhar a serra, as 2 serras aqui e as outras também, é porque ela está envolvendo também a questão da água, a questão histórica, a questão da ciência, da geografia. Então, nós podemos, com um trabalho direcionado, fazer esse trabalho, fazer com que esse material possa servir de apoio para os professores. Tá? E, além disso, nós temos as visitas nas serras também, que é muito importante. Que, como eu falei no começo, para você respeitar, você precisa conhecer. Isso. Então, como é que eu respeito se eu não conhecer? Né? Então, você precisa entender o que é a serra, quais são os valores, o que ela traz de água para a gente, de desenvolvimento, o que ela já foi. Infelizmente, não é tão valorizado como foi antigamente, né? Tem as questões das queimadas, então tudo isso a gente leva para os alunos, para eles entenderem que essas serras são de sua importância, principalmente para o microclima aqui de Águas Belas, né? Que é uma questão muito mais complexa, que a gente pode falar até em outro momento, mas é bem importante isso aí. Certo, tá bom. Pois é, eu agradeço a sua participação, a sua contribuição, né, para esse momento, né, para o nosso trabalho também, né, após a graduação da UPE, o Polo Águas Belas EAD à distância. E agradeço e até um outro momento em breve, se Deus quiser. Muito obrigado, estaria à disposição para falar de educação ambiental, eu sempre fico com muita vontade de fazer isso. Pois tá obrigado. Bom. Obrigada. Podcast Ecoeduca.